Olá, pessoal, começando mais uma aula de ciências do sexto ano, e eu vou mostrar para vocês agora um videozinho, uma música, né, falando sobre o tema que a gente falou essas semanas, que é sobre os impactos que a exploração do homem pode ter na natureza, falando principalmente sobre o descarte correto do lixo que a gente acaba formando na realização desse processo de extração que a gente utiliza, ok? Então preste atenção na musiquinha e depois a gente volta para a aula lá no livro de vocês. Não jogue o lixo no chão. Tudo tem lugar e tempo pra se decompor. Se é vidro ou papelão, garrafa, pet, latinha de refrigerante ou até um elefante, tudo dura um tempo no mundo. É decomposição em tudo a se transformar. Demora um tanto pra coisas se decomporem. São alguns anos ou muitos milênios. Todos os materiais nós temos que separar pra no solo não se acumular. Veja que em cada porção de solo também existem outras coisas mais. Decompostos são compostos de toda a composição daquela matéria, o lixo que não é lixo. Todo o resto, todo o ciclo que os seres podem fazer para o lixo renascer em algo bom. Demora um tanto pra coisas se decomporem. São alguns anos ou muitos milênios. Todos os materiais nós temos que separar. Todos os materiais nós temos que separar. Cada qual em seu lugar. Demora um tanto pra coisas se decomporem. São alguns anos ou muitos milênios. Todos os materiais nós temos que separar. Cada qual em seu lugar. Então, gente, como eu estava falando, nessa parte do livro, a gente começa a falar sobre o impacto que a extração de alguns materiais, né, na natureza podem acarretar. Então, nós falamos principalmente sobre a erosão, né, em alguns casos ali no início dessa parte do capítulo. Falamos sobre erosão, que é provocada justamente pela extração vegetal e mineral. Também temos os impactos relacionados à extração animal, certo? E o lixo é um dos produtos dessa extração, né? Então, por conta desses perigos, que a gente acaba descartando
resíduos, né, que não fazem parte da natureza que a gente produziu, e eles vão demorar algum tempo para poder serem degradáveis, né? Antigamente, a humanidade ela vivia apenas de frutos e plantas, e animais algumas vezes. Então, todos os dejetos, tudo que a gente produzia, ele era reciclado pela natureza de forma muito rápida, né? E também a quantidade de humanos naquela época era muito menor, então a extração também era muito menor. Então tinha poucos impactos na natureza. Esses impactos, a natureza ela mesma se recompunha depois de um tempo. Só que agora a gente está numa população muito grande, existem aglomerações, cidades enormes, e o desenvolvimento industrial e tecnológico aumentou muito a quantidade de resíduo, a quantidade de lixo que a gente produz. E o lixo também agora é um pouco diferente, né? A gente tem materiais mais resistentes, como o vidro, o plástico, o metal, né? Coisas que elas não vão se degradar tão facilmente assim, não vão desaparecer tão rapidamente quanto as, os dejetos orgânicos, né? Então, a gente tem várias formas de dispensar esse lixo. Muitas das vezes, esse lixo ele vai parar em lixões, né? São depósitos de lixo a céu aberto, que são problemas muito graves para a sociedade, porque eles produzem um material, a gente falou isso na última aula, que é chamado de chorume, que é um caldo, né? Esse lixo se decompondo, forma um líquido muito tóxico para o solo, que vai contaminar não só o solo, mas também os lençóis freáticos, que são regiões onde tem água, né, poços subterrâneos. Então, isso pode vir a ser um problema muito grave para a gente, dependendo do solo e da água também nessa região. Então, o solo ele pode levar vários destinos. Ele pode ir para aterros sanitários, são destinos corretos, né, nesse caso. Lixo a céu aberto é a forma correta de desperdiçar o lixo, de jogar o lixo fora, e os aterros sanitários seria a forma mais correta, que ele vai passar por um processo, né, vai ser retirado esse chorume, o chorume vai ser tratado, e toda a matéria que vai se decompor, ela depois vai ser utilizada para outros fins. A incineração, ela é um caso específico quando os materiais utilizados, os dejetos, os resíduos, são de origem hospitalar ou industrial, que são produtos que a gente não consegue, não pode jogar diretamente na natureza, porque eles podem ser muito tóxicos, né? E tem uma questão também de levar material biológico, organismos, né, micro-organismos, bactérias, fungos, que podem causar muitas doenças nos seres vivos daquela região. Então, eles precisam ser queimados. Então, existem empresas especializadas no tratamento de lixo hospitalar e industrial. Não pode ser jogado em qualquer canto, não. Seringa, produtos químicos, ok? A compostagem é um processo em que a gente utiliza a matéria orgânica, os resíduos orgânicos, né, resto de comida, resto de animais, plantas, e a gente vai misturar esses dejetos ao solo, e esse solo, quando ele vai se decompondo com a ajuda de alguns micro-organismos e minhoca, vai deixar o solo mais rico em nutrientes, né? E vai acabar ajudando aí uma reposição de nutrientes como adubo orgânico. A reciclagem, por outro lado, ela não passa pelo descarte desse lixo. Na verdade, a gente reutiliza esse lixo, né, o lixo que ia ser jogado fora no lixão, e a gente faz uso dele para montar outros materiais. Então, a gente pode reciclar o vidro, pegar um copo quebrado, derreter o vidro novamente e formar outro copo. A gente pode pegar a garrafa PET, transformar o plástico da garrafa PET em um brinquedo, em uma camisa, em um sapato, certo? Esse é o processo da reciclagem, onde a gente pega o que seria lixo e transforma em um novo produto. Nós vimos também os impactos que a erosão pode causar, né? Como a gente viu, o processo de erosão ele é causado por conta dessa extração desordenada e também por ação dos ventos. A gente tem aí o caso das falésias na região costeira, onde os ventos vindos do oceano batem nessa encosta e formam essa espécie de muro, né? Essa erosão aí causada aí no solo. Também a formação de rochas, de montanhas, é feita da seguinte maneira.
esse tipo de erosão é natural, né? Acontece sempre por conta da ação da chuva e dos ventos. A erosão causada pelo homem é um pouco mais grave, porque a natureza ela não tem como se recompor, é um processo muito mais rápido. Então, a natureza não tem tempo de se recompor para poder voltar ao seu natural. Então, o desmatamento de regiões muito grandes de floresta pode causar impactos muito grandes na natureza daquela região, principalmente nos leitos de rio. A gente está vendo na primeira imagem que tem um rio passando justamente nesse pedaço aqui, né, onde foi desmatado. Essa região, ela é protegida pelo IBAMA por conta dos rios. A mata em volta do rio, ela protege esse rio da erosão. A gente fala de mata ciliar. Ela fica em volta do rio, igual os cílios dos nossos olhos ficam em volta dos olhos. Elas vão proteger esse rio da ação da chuva. Quando a chuva é muito forte, ela vai acabar levando areia, terra e material orgânico para dentro do rio. Se não tiver uma faixa com floresta em volta desse rio, essa areia toda ela vai ser jogada no rio. O que vai acontecer é um processo chamado assoreamento. O rio assoreado ele começa a acumular uma quantidade muito grande de areia. E esse rio vai começar a desaparecer, porque vai estar cada vez mais soterrado embaixo de tanta areia. Okay? Então, é muito grave para a gente também, que a gente necessita dos rios, tanto para transporte, alimento, né, criação de peixes, e também acesso à água. A gente vai agora para a partezinha do livro, certo? Que são processos utilizados ali para deter esse processo de erosão. A gente viu alguns cuidados que nós tínhamos na natureza para poder evitar o processo de erosão. E essas técnicas aqui do solo, elas fazem níveis no solo, né? Vocês estão vendo aí que tem várias ondinhas em volta do solo, que são chamadas curvas de nível ou terraceamento. Então, o trator ele vai organizando a terra em faixas, né, de terra, onde vai ser feito o plantio de algumas culturas. O que acontece? Quando a chuva vem, por mais que essa região não está coberta por vegetação, tem um plantio ali de laranja ou alguma outra coisa, quando a chuva vem, ela não vai ser tão forte, porque ela vai descer em degraus, ela vai diminuindo a força da chuva. Então, a chuva não vai ter força suficiente para arrastar toda a terra, como acontece em algumas encostas, quando existe um desmatamento, a enxurrada vem, leva terra, leva pedra, leva casa, leva tudo, né? Então, se tivesse um nível desse, como existe nas plantações que são planejadas, não teria tanto acidente com deslizamento de terra. A gente vê aqui na outra imagem um processo semelhante ao terraceamento, que são faixas também para a criação ali de arroz. O arroz ele precisa de um solo bem úmido, então é feito como se fossem piscinas, né? Cada degrau desse é uma piscina onde tem uma quantidade de arroz ali. São faixas de retenção que vão impedir que esse solo acabe no processo de erosão, indo aí, descendo, levando toda a plantação junto com ele. Então, são feitos degraus no solo para poder manter também a segurança ali daquela região do solo. Aqui a gente vê um processo também semelhante, agora usando faixas de plantações diferenciadas, né? Que tem aqui plantação de laranja misturado com capim na braquiária, que também serve para alimentação do gado. Essa braquiária ela vai ter uma função ali diferente da laranjeira. A laranjeira vai produzir os frutos, é claro, e a braquiária ela está ali, serve para pasto, claro, mas também ela vai dar uma firmeza para o solo, principalmente em regiões que são íngremes, e essa firmeza vai evitar que o solo sofra erosão com a ação da chuva, ok? Essa atividade eu passei aqui para o pessoal que está no presencial. Seria bom vocês testarem também. Eu mostrei um vídeo na semana passada, né, mostrando como é que é esse processo. E aqui a gente viu uma garrafa, muito fácil de a gente comprar em casa, uma garrafa PET. Nessas garrafas, cada garrafa vai ter uma composição diferente. Uma a gente colocou capim, a outra a gente colocou
cascalho, né, de árvore, e outro só terra. E depois de feito esse processo, a gente vai jogar uma quantidade de água, simulando uma chuva muito forte em cada vasinho desse aqui. E vamos notar o que vai acontecer com cada tipo de solo desse, ok? Com cada solo vai se comportar de uma maneira diferente, exatamente por conta da vegetação presente nesse vasinho, ok? Na página seguinte, a gente fala um pouquinho sobre a reciclagem. Um processo que a gente chama também de 3Rs, que é reutilizar, reciclar e refazer as substâncias que a gente usa, né? A gente usa vários materiais. Existem várias formas de a gente tratar também o resíduo que é formado. Quando esse material deixa de ter a função dele, quando a gente cansou de ler uma revista, essa revista não serve mais para a utilidade que ela tinha, ou quando um celular quebra, o que a gente faz com esse resíduo, com esse lixo que a gente geralmente joga fora? A maioria dos materiais que a gente tem hoje, eles podem ser reciclados. A gente tem um exemplo aqui de um pneu, né, que foi reciclado e as pessoas fizeram aqui uma poltrona feita de pneus. Existem outros materiais que a gente pode reutilizar e a gente pode reciclar também. Para isso, é necessário que a gente separe adequadamente esse lixo, para que seja mais fácil para as pessoas que fazem a reciclagem reutilizar esse material. Então, existem cores específicas para cada tipo de material. Por exemplo, o papel, a gente utiliza a lixeira de cor azul, ok? Então, o papel a gente utiliza a cor azul para indicar que todos os derivados de papel, papelão, caderno, cartolina, a gente vai jogar nesse lixo aqui. Quando a pessoa que faz a reciclagem resgatar esse lixo, ela pode fazer um papel reciclado, ela pode reutilizar para fazer outro tipo de processo. Os metais, boa parte dos metais são totalmente recicláveis, assim como o alumínio. Toda latinha que a gente utiliza, né, do refrigerante, a gente pode reciclar quase que 100%. Só que a gente tem que fazer separação desse lixo. Então, metais como ferro, fios de cobre, alumínio, parafusos, a gente tem que jogar nesse local aqui para a gente reutilizar depois. Os plásticos também como PET, garrafa PET, baldes e outros materiais também podem ser reciclados. Mas para isso a gente tem que fazer a seleção primeiro desse tipo de plástico. Existem plásticos mais duros, outros mais maleáveis, transparentes, opacos. Então, esse processo é facilitado quando a gente joga plástico no lugar devido, que é a lixeira de cor vermelha. Os vidros nós jogamos também em lixos, lata de lixo específico, certo? Copos de vidro, garrafas, etc. A gente joga na lixeira verde. Também temos que ter um certo cuidado, porque esses materiais eles podem cortar, né? Podem machucar a pessoa que manuseia esse determinado tipo de lixo. Então, a gente tem que jogar de forma correta, evitando que as pessoas fiquem expostas a cacos de vidro que possam ocasionar algum tipo de acidente. Material orgânico, o resto de alimento que a gente consome, casca de vegetais, a gente joga na lixeira de cor marrom. Esse material ele pode ser reutilizado para compostagem, que pode servir de adubo para alguns tipos de vegetais. E alguns rejeitos que a gente fala que tem um processo muito difícil de reciclagem e provavelmente podem causar algum impacto ao meio ambiente, como lâmpadas fluorescentes, recipientes de aerosol, desodorante, papel higiênico, fita crepe. Esses materiais eles precisam ser incinerados, porque têm compostos químicos muito perigosos e tóxicos. Pilhas, baterias também. Então, eles são jogados na lixeira de cor cinza. Eles são designados para uma região diferente, onde eles vão ser incinerados. Okay? Eles não podem ir para o solo, porque podem causar aí, algum problema, intoxicação em alguns seres vivos no solo. Então, todo esse lixo eletrônico, ele pode ser aproveitado. Existem peças dentro dos lixos eletrônicos, né, celulares, computadores, telefones e etc., que a gente pode reutilizar. São
átomos são elementos químicos diferentes que a gente pode resgatar e produzir novos materiais, ok? A gente vai encerrar por aqui, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai resolver o exercício da página 242. Então, pega o livro de vocês, começa a resolver aí, e na próxima semana a gente se encontra para mais uma aula. Até a próxima, tchauzinho, pessoal.